Salmo de número 86. Nós vamos ler o verso de número 15. Salmo de número 86, verso de número 15. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Amém. Repetindo, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Amém. Vamos orar? Meu Deus, neste momento, ó Deus, que iremos compartilhar, Senhor, da Sagrada Escritura, rogamos a Ti que Teu Espírito Santo ilumine cada mente neste lugar, e tantos quantos, ó Deus, estão nos acompanhando também por essa transmissão, que o Senhor abençoe, Deus, todos aqueles que contemplarão também esta pregação, Senhor, em nossa internet, e o Senhor possa falar graciosamente a cada coração e a cada vida, edificando-nos, ó Deus, em Tua palavra, fazendo com que a Tua verdade, Senhor, penetre, Senhor, em nosso ser e transforme a nossa vida. Senhor, nos ajude, Senhor, a entender aquilo que desejas falar ao nosso coração na noite deste dia. E concede, meu Deus, a mim a sabedoria do alto, Senhor, para aquilo que foi, ó Deus, meditado, refletido, Senhor, possa fluir pelo Teu Espírito, Senhor, e assim possa haver edificação do corpo de Cristo neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Senhor. Bem, meus amados irmãos, como vocês sabem, nós temos meditado e refletido sobre os atributos de Deus, e esta noite, eu quero falar sobre a paciência de Deus. No último domingo nós estivemos falando, que eu estive pregando aqui, estivemos falando sobre a santidade de Deus e suas relações conosco, sua relação conosco. Já falamos sobre justiça, já falamos sobre veracidade, já falamos sobre ira, já falamos sobre bondade. Acho que falei sobre bondade. Muito bem. Sobre justiça, falamos sobre justiça de Deus, a justiça de Deus, falamos sobre isso. E hoje, eu quero me ater à paciência de Deus. E como sempre, a gente precisa definir o que seja isso em relação a Deus, para compreendermos aquilo que Ele deseja falar conosco também. O que é que essa paciência tem a ver conosco? Ou quais as aplicações da paciência de Deus em relação a nós? E aí, percorrendo as Sagradas Escrituras, nós encontramos Deus demonstrando essa paciência. Comumente, nem todo mundo prega sobre a paciência de Deus, porque ela sempre está atrelada à graça de Deus ou à misericórdia de Deus. Sempre anda de mão dadas com a graça e com a misericórdia. E aí, muitas vezes é mais fácil falar sobre a graça, é mais fácil falar sobre a misericórdia e esquecermos um pouco da paciência. No entanto, nós quando percorremos as Escrituras Sagradas e observamos o agir de Deus em relação a pecadores e também a seu povo, nós vamos perceber que Deus é paciente, muito paciente, tá bom? E a paciência de Deus tem a ver, como definição, que Ele suporta o insulto de pecadores e adia o seu castigo. Ou a gente pode pensar que é a generosíssima vontade de Deus, em que Ele suporta por muito tempo o pecado que Ele odeia, poupando pecadores, não buscando a sua destruição, a fim de trazê-los ao arrependimento.
Em outras palavras, a paciência de Deus é a bondade de Deus em não aplicar imediatamente a punição que o ser humano merece por seu pecado diante de Deus. Imediatamente. Alguns casos na Bíblia, nós percebemos como a Deus agiu severamente. Por exemplo, em Levítico capítulo 10, quando Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, foram apresentar fogo estranho diante de Deus, imediatamente saiu fogo do altar do Senhor e matou aqueles dois homens. Aí a gente percebeu que Deus não foi paciente com eles, nesse momento. Também percebemos isso no Novo Testamento, no episódio de Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor, vendendo uma propriedade por X valor e depositando X menos alguma coisa diante dos pés dos apóstolos. E Pedro, pelo Espírito Santo, questiona isso a Ananias, e ele mente. E aí Pedro diz: por que mentiste ao Espírito de Deus? Por conta disso, eis aí os pés daqueles que vão te carregar. E ele morreu naquela hora. Então Deus demonstrou, tá bom, a sua ira contra o pecado, o seu juízo contra o pecado imediatamente. Mas isso não aconteceu todas as vezes. E nós percebemos o quanto Deus é paciente em adiar isso. Até porque, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, há um versículo lá que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele possa ser levado ao arrependimento e viva diante de Deus. Então, quando seres humanos que estão pecando, tá? Pessoas que estão na idolatria, ou pessoas que estão na prostituição, ou na pornografia, ou na imoralidade sexual, estão vivendo, ou pessoas que estão na corrupção, como casos que nós conhecemos, e que foram julgados e foram comprovados que estão na corrupção, mas estão vivos. Parecido com o que Asaf, ele percebeu e escreveu no Salmo 73, a prosperidade dos ímpios. Por que Deus não julgou eles? Por que eles são felizes com as riquezas deles? E etc e tal. Aí nós vamos perceber que mesmo cometendo esses tipos de abominação diante de Deus, esses tipos de pecado, Deus se faz tolerante para com eles. É aí, tá bom, que é evidenciada a paciência de Deus. E nós já lemos aqui também um texto no livro dos Salmos que diz que Deus, ele tem indignação todos os dias por causa do pecado. Quando estávamos aqui refletindo acerca da ira de Deus, nós ficamos imaginando isso. E eu até dei a ilustração de um sensor, tá bom? Um sensor que apita quando determinada coisa acontece. Aí vamos supor que um sensor em Deus, ele apitasse todas as vezes que um ser humano comete um pecado contra ele. Não há descanso em Deus por conta disso. A ira dele está continuamente sendo despertada por conta de milhões, de bilhões, de trilhões de pecados que são cometidos dia após dia por seres humanos pecadores e também por nós. Aí, nós percebemos então a paciência de Deus em não julgar imediatamente ou não aplicar o seu juízo ou a sua ira sobre pecadores que pecam continuamente diante de Deus, tá? E como nós podemos encontrar esta paciência nas Escrituras? Como eu posso identificar isso quando estou lendo as passagens das Escrituras? Bem, existem algumas palavras que são sinônimos deste atributo de Deus. E aí você pode encontrar nas Escrituras o termo, ou a palavra longânimo,
ou longanimidade, que diz respeito a ter um ânimo duradouro ou longo, uma tolerância exagerada. É isso que a palavra quer dizer. Então, toda vez que você encontrar isso em relação a Deus, tá? E você pode encontrar isso em Êxodo 34, versos 6 e 7, onde Moisés diz lá que Deus, ele é benigno, compassível, misericordioso e longânimo. Longânimo. Então, quando encontrar este termo, lembre-se que esse termo se refere à paciência de Deus, ou longanimidade, como está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, que Deus, por sua longanimidade, nos concede salvação. Então, nós podemos encontrar nas Escrituras este termo, longânimo, longanimidade. Também podemos encontrar a paciência de Deus na expressão tardio em irar-se. Tá bom? Tardio em irar-se. Esse termo aparece também nas Escrituras, em Neemias, capítulo 9, aparece, no Salmo 145, que nós lemos no início do culto, aparece esse termo, tardio em irar-se. Em Joel, capítulo 2, também aparece em Naum, capítulo 1, verso 3, também aparece tardio em irar-se, e no livro de Jonas, que nós conhecemos muito bem, quando Jonas estava lá, naquele monte, onde Deus faz nascer uma planta que traz sombra sobre ele, e ele está esperando Deus enviar o seu juízo sobre a cidade, e Deus vê que aquela cidade se arrependeu, Jonas ficou irado, e Jonas diz, pois é, Senhor, eu sabia que tu és um Deus compassivo, misericordioso, gracioso e tardio em irar-se. Ele diz isso, ele fica irado com Deus, porque Deus não destruiu a cidade de Nínive e os pecadores daquela cidade, porque Deus foi paciente para esperar que pela mensagem pregada, aquele povo seja levado ao arrependimento. Também uma outra expressão é a própria palavra paciência ou paciente, como nós temos no Salmo 86, que nós acabamos de ler, tá bom? No verso 15, onde diz que Deus é paciente e grande em misericórdia. Então, está presente na Escritura que Deus, ele tem sua paciência. Ele tem sua paciência. E aí, nós podemos também contemplar a manifestação dessa paciência. Essa manifestação da paciência, ela pode se dar com ímpios, pecadores, e também pode se dar com homens santos de Deus, nós os crentes também, tá? Em relação aos pecadores, a paciência de Deus, ela é revelada no adiamento do juízo merecido sobre esse pecador. Eles merecem, mas Deus não executa o seu juízo imediatamente. Na verdade, hoje em dia, após a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está acumulando ira para o grande dia do juízo final. E aí, quando nós lemos Romanos capítulo 1, onde Deus diz que por conta de que essas pessoas não temem a Deus, não glorificam a Deus, pela própria revelação de Deus na criação, Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável para cometerem mais torpezas e até receberem sobre o seu próprio corpo o devido juízo por não crerem em Deus e não guardarem o seu mandamento e não glorificarem a Deus. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim: se esse pecador obstinado, ele resolve continuar nesta vida, eu deixo ele ir. Eu deixo ele ir. Eu deixo ele ir mais fundo ainda. Eu deixo ele mergulhar mais fundo ainda no pecado. Eu deixo a mente dele mais ainda, até o dia em que eu vou julgar com ira todos os seus pecados.
E aí, irmãos, nós precisamos, enquanto cristãos, pelo menos honrar a comissão que foi dada a nós de pregar o Evangelho, a fim de que esses pecadores possam ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados e vivam na presença do Senhor. Tá? É função nossa realizar isto. Tá? Então, a paciência de Deus em relação a ímpios, aos pecadores, aqueles que não acreditam a Deus, é justamente esse adiamento do juízo merecido que eles merecem, para que, no devido tempo, Deus possa ou fazer com que haja arrependimento, ou então julgá-los, lançando-os no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Mas, e em relação a nós, os crentes? Nós somos também alvos da paciência de Deus. Vocês concordam com isso? Vocês acham que Deus é paciente conosco? E eu também acho que Deus é paciente conosco. Muito paciente conosco. E eu vou enumerar, tá bom? Algumas situações em que a gente pode perceber o quanto Deus é paciente conosco. Tá? E tentar fazer com que venhamos a observar isso e a mudar também certos atos ou comportamentos nossos em relação ao nosso Deus. E por quê, não é? Por quê? Bem, em primeiro, Deus é paciente conosco quando nós somos tardios em crescer no conhecimento dEle e de sua palavra. Deus é muito paciente conosco. Como diz o livro de Hebreus, que nós, decorrido o devido tempo de sermos crentes, já deveríamos ser mestres na palavra de Deus. Nós, no entanto, resistimos a crescer no conhecimento de Deus e de sua palavra. Aí podemos analisar isso da seguinte forma: quantos de nós somos ávidos a estudar a Bíblia, a doutrina cristã? Quantos de nós temos o desejo de estar numa escola bíblica conhecendo a palavra de Deus? Ou quantos de nós estamos envolvidos nos estudos bíblicos para crescer no conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus? Ou quantos de nós, em casa mesmo, pegamos as Escrituras Sagradas e nos debruçamos em cima dela, e lemos um livro bíblico, e meditamos sobre eles? Deus é paciente ou não é paciente conosco? Deus é muito paciente conosco. Porque se a palavra dele é espírito e vida, e ele diz que por essa palavra o homem viverá abundantemente, por que que nós não queremos aprender esta palavra? Ou por que nós resistimos a isso? Ou quanto nós ofendemos a Deus em não querer conhecer a Sagrada Escritura? É mais fácil para nós pregarmos um livro de outra coisa, que tem a ver com alguma necessidade nossa, e debruçarmos em cima daquele livro, e até tirarmos conceitos daquele autor, daquele livro para a nossa vida, do que da palavra de Deus. Deus é muito paciente conosco. Tá bom? Mas olha que coisa grandiosa é, se alguém entende isso e volta-se para ela, e se deleita nela. O Senhor diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na minha lei dia e noite, que tem prazer nela. Percebe como isso é diferente? Percebe também que isso é o desejo de Deus para todos nós? Para mim e para vocês? É o desejo de Deus para nós, que nós venhamos a meditar dia e noite em sua palavra, fazendo tudo o que ela nos ordena, e assim nós faremos prosperar o nosso caminho, a nossa vida. Mas e aí? Estamos fazendo isso? Você está vindo ao estudo bíblico, você está vindo à escola dominical, você está estudando a palavra, está procurando conhecer as doutrinas do Senhor?
Deus é muito paciente conosco. Segundo, Deus também é paciente quando nós nos ocupamos mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. O que é ensinado para nós? Não ajunte tesouros na terra, onde a traça come, o ferrugem corrói e os ladrões roubam. Junte tesouros no céu, que permanecem para sempre. Ele diz também que tudo isso passará. O homem veio sem nada a este mundo e sem nada deixará ele. Por que que nós, então, procuramos construir um império neste terreno, quando daqui a pouco soar a trombeta, tudo isso vai ficar? Porque desperdiçamos muita energia, conhecimento, inteligência, recursos e outras coisas mais, para que tudo fique aqui. Deus é muito paciente conosco. Porque às vezes nós nos ocupamos mais com isso do que com as coisas celestiais. Não somente isso, nós também podemos trocar, tá bom? O deleite de estar no Senhor e na presença do Senhor por deleites terrenos. É impressionante como Deus é paciente em relação a isso. Eu vou citar um exemplo, tá bom? Vamos dizer que tem algum irmão em nosso meio que ele gosta de jogar futebol, jogar bola. Todos os dias que vai ter aquele futebol, ele vai. Agora veja se ele vai estar em todos os cultos. Ou se ele vela para estar nos cultos. Ele não perde um racha, mas não vem todos os cultos. Deus é muito paciente conosco, porque trocamos as coisas celestiais pelas coisas terrenas, quando deveria ser o contrário. Deus é paciente demais conosco. Terceiro, Deus também é paciente quando resolvemos não perdoar nossos irmãos, mesmo sabendo que somos ordenados a isso. Há um mandamento de Deus para nós: somos filhos de Deus, somos membros de uma família, somos filhos do mesmo Pai. Mas todavia, quando nós nos desentendemos em alguma coisa, nós criamos uma resistência no nosso coração em não perdoar e ser indiferente com o outro. Mas a Bíblia ordena, o Senhor Jesus ordena, Ele diz até que nossas orações não são ouvidas se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Ele fala sobre isso. E como Deus é paciente conosco, quando a gente resolve então não perdoar. Passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e não perdoar. Deus é paciente demais conosco. Nós estamos contemplando esta verdade acerca do ser de Deus. Deus é muito paciente conosco. Agora observe, irmãos, se ele ponderou quando ele entregou à morte o seu filho para perdoar os seus pecados. Se ele diz assim: deixa eu esperar um tempo para eu decidir se eu vou fazer isso em prol da nossa vida. Não. Ele nos perdoou incondicionalmente. Mesmo que você tenha ofendido ele com os pecados mais graves que houve na sua vida, todavia ele perdoou inteiramente e não traz nenhum desses pecados, nem lança em rosto na sua relação conosco. Deus é muito paciente conosco. Ele é paciente demais conosco, quando nós resolvemos não perdoar o nosso irmão. E criamos indiferença em nosso meio, e desunimos a igreja de Cristo, porque Ele pagou um alto preço, preço de sangue. Quarto, Deus também é paciente quando nós realizamos o serviço da sua igreja de forma negligente. Como Deus é paciente. Se fosse naquele tempo de Nadab e Abiú, eu acho que muita gente já não estará servindo mais o Senhor. Muita gente. Mas
Deus é paciente demais quando a gente sabe que tem que fazer um serviço na casa de Deus e nós somos negligentes quanto a isso. Não temos a devida consideração, não atentamos para o valor da obra que estamos fazendo diante do nosso Deus, e às vezes até achamos um certo enfado em fazer. Tem reunião hoje. Eita, a escala. Vou ver se eu troco com outra pessoa. Estou com coragem de ir hoje não. Deus é muito paciente conosco. Deus é muito paciente conosco. Quando a gente vem realizar a obra do Senhor de forma negligente. E é porque no livro do profeta Jeremias, tá bom? Há uma passagem que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E a gente precisa estar ciente disso, tá bom? Nós precisamos estar ciente disso. Então, nós somos alvos da paciência de Deus quando isso acontece, irmãos. E é triste de ver isso. Muitas vezes, ao me deparar com situações assim, minha alma se entristece. Meu coração fica entristecido. E eu oro a Deus para que Ele mude essa situação em nosso meio e transforme as pessoas que servem na casa do Senhor, para que possam servir de todo o coração ao nosso Deus. Porque não é a mim que estão servindo, nem a nós, mas ao Senhor. Porque a igreja é dele. O corpo é dele. Não sou eu que vou julgar nenhum de vós naquele dia. É ele. Tão somente ele. Todos nós iremos prestar conta a ele. E a gente precisa estar ciente disso. Mas é lamentável nós percebermos isso, nós, que eu digo pastores, e às vezes quando nós até cobramos isso, quando nós exortamos os irmãos, ou exortamos a igreja a assumir um compromisso de serem realmente bênção no Senhor, e fazerem as coisas para a glória de Deus, alguns ficam com raiva, e ficam um pouco indiferentes. Numa conversa que nós tivemos, eu e meus colegas pastores, que nos reunimos sempre na quinta-feira à tarde, nós ficamos assim olhando o quanto a igreja está diferente. E nós começamos a perceber que, às vezes, a gente se sente como um alvo em movimento. Um alvo em movimento, vocês sabem o que é um alvo? Aquilo que alguém vai atirar uma flecha, que tem uma bolinha ali no centro, um alvo. Um alvo em movimento, assim, sobre um trilho, que vai de um lado a outro. E a gente fica só esperando qual é a próxima pessoa que vai tirar uma pedra, ou vai lançar uma injúria, ou vai falar mal, ou vai dizer isso, ou vai ficar insatisfeito conosco. E é como se essas pessoas quisessem ver uma queda nossa, um tropeço para nos acusar, ou ver a gente cair, porque a gente está cobrando uma vida digna diante de Deus, que nos pôs neste lugar como ministros seus, para que Cristo seja formado em vós. Às vezes a gente se senta assim. Aí por muitas vezes a gente quer retroceder, por muitas vezes a gente chora amargurado: Senhor, eu estou angustiado. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Bem-aventurados sois vós, quando por causa de meu nome forem injuriados e disserem todo tipo de coisa contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Os bendito seja Deus. E esse é o desejo que a gente tem, irmãos, pastores têm,
é de que Cristo habite ricamente em vossos corações. Ainda que nós sejamos menos amados, nós continuaremos amando até ver Cristo formado em vós. Porque esse é o nosso desejo. É a nossa missão. Então, Deus é paciente conosco, tá? Quinto, Deus é paciente também quando nós vamos servir de forma a querer reconhecimento e não a glória de Deus. Algumas pessoas têm a oportunidade de servir e é aberta uma porta para estarem realizando algo diante da igreja, numa posição de destaque ou que pode aparecer diante de um grande público. E às vezes isso sobe ao ego da pessoa e ela pode querer buscar reconhecimento dos outros, ser reconhecida como alguém eloquente, alguém que tem uma ótima retórica, alguém que se apresenta bem, que fala bem, alguém que pode convencer por argumentos ou algo parecido. E Deus simplesmente olha para o que está acontecendo e Ele retira de sua graça e de sua unção, e o que é ministrado é mero conhecimento, e mero conhecimento não transforma ninguém, porque quem transforma é Deus e sua palavra, somente Deus. E se alguém tenta, tá bom, fazer disto sua motivação, ou sua alegria de estar na igreja, Deus está sendo muito paciente com você, muito paciente com você, porque aqui a honra é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, o louvor é para ele, tudo, toda honra e glória é somente dele, somente dele. Não há espaço em nosso meio para reconhecimentos, tá bom? Para tentarmos ser alguma coisa, quando nós realmente não somos nada, porque se não for Deus em nossa vida, a gente não é coisa nenhuma. Então Deus é muito paciente quando nós servimos de forma a querer reconhecimento e glória dos homens. Sexto, Deus também é muito paciente, Ele é paciente demais, quando muitos irmãos, eles resolvem reter sua contribuição, porque criaram uma indiferença em relação à igreja, em relação à liderança. É impressionante isso. Como aconteceu numa igreja de um colega meu. Certos irmãos não concordaram com a decisão pastoral e simplesmente resolveram: não vou dar mais o dízimo nem a oferta, vou reter isso. Tornando-se então juiz do reino e da obra do Senhor. Não faço mais isso, não vou mais contribuir, não vou entregar mais meu dízimo, nem a minha oferta, porque eu não concordo com a visão daquele líder, com aquilo que foi decidido. Eu não concordo com o andamento da igreja, eu não concordo porque eu estou indiferente com alguém, ou com alguma coisa, ou com a igreja toda, eu não concordo, então eu resolvo, não dou mais, vou dar em outro canto, vou fazer outra coisa. Deus é muito paciente conosco, porque é Ele que dá a nós todas as coisas, e Ele não retém nada, Ele dá graciosamente a todos nós. Ele dá força e sabedoria para nós granjearmos o pão de cada dia. Dele vem toda a sabedoria e entendimento. É dele tudo que há no céu, na terra e embaixo da terra. É tudo dele. E Ele graciosamente nos concede como mordomos. E nós achamos o direito de sermos donos das coisas e reter isso. Deus é muito paciente conosco. Deus também é paciente quando amamos mais o ministério do que a Ele. Há pessoas que chegaram e passaram a fazer parte da igreja e se afiliaram a algum ministério da igreja. Eu vou dar um exemplo, tá bom? É só um exemplo para que vocês possam entender. E aí fizeram desse ministério o seu bem maior do que o próprio Senhor.
é melhor aquele ministério do que o próprio culto a Deus. Isso pode acontecer. Então, veja só, nós temos os agrupes, tá bom? E nos agrupes, a gente tem um momento de comunhão abençoado, a gente conhece mais intimamente os irmãos, nos tornamos mais próximos uns dos outros, né? E aí, então, nós criamos um laço afetivo com aquele agrupe. Aí nós achamos tão bom estar ali, que é melhor estar ali do que estar no culto do Senhor. Eu estou amando mais o ministério do que o próprio Senhor. E isso está errado, é incoerente isso. Nós sempre temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Aí Deus é muito paciente para conosco. Porque tem gente que faz isso, tá bom? Pelo seu ministério ele faz tudo, ele dá tudo, mas pelo reino não, pela igreja não. Por seu ministério eu faço, eu abro mão, eu dou meu tempo, eu me esforço, eu faço tudo, mas pela igreja não, pelo Senhor não, pelo próximo não. Então essa pessoa, esse cristão, está amando mais o ministério do que o próprio Senhor. E neste caso Deus está sendo muito paciente conosco. Muito paciente conosco. Aí, em relação a isso, que Deus trouxe à minha memória para falar nesta noite para nós, o que nós devemos então pensar acerca disto, não é? Resolver estas coisas no nosso coração. Até porque você precisa entender a preciosidade e o valor da obra da redenção feita para salvar a sua vida. Todos nós aqui, ou grande maioria de nós, porque alguns já nasceram dentro da igreja, mas nós éramos pecadores. Eu vou falar por mim, tá bom? Eu vivia no mundo, fazia e cometia coisas erradas, pecava contra Deus, e Deus foi paciente comigo, não me matou, não me mandou para o inferno, mas agiu pacientemente comigo, até que chegasse o arrependimento na minha vida, até que Ele, pelo seu Espírito, me levou à cruz, e me mostrou o seu grande amor, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Por conta disso, eu, você, todos nós, devemos a nossa vida a Ele. Porque Ele foi paciente para conosco. E cada um aqui sabe o que fez. Cada um sabe os caminhos por onde andou. Cada um sabe aquilo que cometeu de errado diante de Deus. E que por conta de um simples pecado já devia estar na sepultura e queimando no inferno. Todavia Ele foi paciente para conosco, não retribuindo o juízo que nós merecemos, mas nos levou à cruz. Ele me levou lá e me fez ver o seu amor por mim. Ele me mostrou os cravos na mão do meu Senhor, a coroa de espinhos na sua cabeça, o ponteiro cravado nos seus pés, para perdoar os meus pecados e me fazer um filho seu. Bendito seja Deus por isso. E mediante isso, então, eu tenho, irmãos, que consagrar minha vida inteiramente a esse Senhor, que deu a vida do seu Filho por mim, que me amou. E como aplicação para nós precisamos então olhar para essa paciência de Deus e tomá-la como modelo. Assim como Ele foi paciente comigo, eu tenho que ser paciente com os demais, porque Ele foi paciente comigo.
Ele está sendo paciente comigo. Então eu também preciso ser paciente com os outros, com aqueles que falham, com o mais fraco na fé, com aquele que erra em alguma coisa ou outra. Eu tenho que ser paciente, esperando o dia em que o próprio Deus irá consertar todas as coisas na vida de todos nós, para que nós tenhamos a mesma medida de fé e andemos concordantemente no Senhor, porque essa é a vontade do nosso Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Bendito seja Deus por isso, né? Uma outra aplicação também que nós temos é que a paciência de Deus é o tempo que Ele concede a nós para que nós não venhamos a provar o seu juízo. Se nós continuarmos no erro e no espaço de tempo decorrido da sua paciência para conosco, nós não nos consertarmos, não nos arrependermos, nós vamos provar o juízo de Deus, vamos ser corrigidos por Deus. E como Ele mesmo diz, tá bom? Eu retribuirei. Eu retribuirei. E qual é o pai que não corrige o filho que ama? Então esteja preparado para receber a correção do Senhor. Peia no lombo. Vai cortar algumas coisas. Ele vai apertar a sua vida até que você se arrependa e volte a caminhar do jeito que Ele deseja que você caminhe. Então, a paciência de Deus, irmãos, é esse tempo. E nós encontramos isso até quando ele escreve sua carta lá no Apocalipse à igreja de Éfeso. Ele diz que existe lá uma mulher com o espírito de Jezabel. E ele ordenou a ela, se arrependa. Então, ele deu um tempo. Esse tempo é a paciência de Deus. Então, se arrependa antes que você possa ser alvo da correção do Senhor. Porque dói. A correção do Senhor dói. E quando Ele faz bem feito mesmo. Tá bom? E à medida que isso acontece ao longo da vida, uma outra aplicação é, que vocês sabem que acontece, e isso também é testificado pelo próprio Senhor no nosso coração, na nossa mente. Quem aqui já não teve um êxtase em que está acontecendo um monte de rebuliço, e você para assim, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor vai e lembra, tua falta é essa. Corrige. Você imediatamente vai se corrigir. Mas que falta foi? Pode ser até o seu comodismo em não buscar a face de Deus, em não estar em comunhão com Ele, em oração, ou na meditação da sua palavra, porque isso é praxe de um cristão. Então vamos dizer que a gente relaxa, está tudo bem, estou trabalhando, estou recebendo meu salário, estou comendo bem, estou dormindo em paz, não tem doença nenhuma, maravilha, pronto, sabe de uma coisa, vou para o culto hoje não, eu vou para o shopping. Aí chega em casa, não ora como devia orar, só faz aquela oração trivial, aquela oração de religioso. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo livramento, Senhor. Deus, me dê uma noite de sono abençoada, e que o Senhor, Deus, possa guardar a minha vida de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Só isso. Aí vai passando o tempo, e você vai se acomodando com isso, e vai vendo desse jeito, aí ele diz, está tudo errado. Espera aí, vou soprar um vento. Lembre-se do profeta Ageu. É tempo de vocês apanelarem vossas casas, enquanto a minha fica vazia. Por isso vocês plantam muito e colhem pouco. Por isso vem o gafanhoto e devora o restante. Por isso vocês juntam dinheiro e põem no saquetel furado. Ele manda ir embora. E quando retém alguma coisa, ele sopra. Tira. Porque nós não estamos do jeito que é para estarmos diante do nosso Deus. Tá? Então, irmãos, diante disso, você já tem da parte de Deus a instrução. Não continue. Aí a última aplicação é, não abuse.
Não abuse da paciência de Deus. Não fique retrocedendo nas mesmas coisas. Não caia de novo nesse laço. Não seja mais um cristão acomodado, porque sabe que Deus vai continuar lhe fustigando com a vara, até você se corrigir de verdade. Então não abuse da paciência dele, mas seja fiel ao nosso Deus. Que Deus possa então fazer com que nós venhamos a refletir sobre tudo isso e a sermos diferentes, porque Ele nos chama para sermos crentes fervorosos, cheios de vigor e vida no seu reino e na sua obra. Haja o que houver. Pense sobre isso e não abuse da paciência de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tua palavra esta noite, Senhor. Sou grato a Ti pelas coisas que o Senhor tem revelado, ó Deus, neste lugar, para a nossa correção, nosso crescimento, para a transformação da nossa vida, Senhor, a fim de que sejamos cada vez mais semelhante ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas para contigo, Pai, e o nosso abuso da paciência do Senhor. Deus, mude, transforma-nos, faz, ó Deus, com que venhamos a ser renovados em nosso ser, Senhor, para vivermos de modo digno de um Deus que nos amou tanto a ponto de entregar seu Filho para nos redimir, nos resgatar da maldição eterna e nos fazer, ó Deus, assentar nos lugares celestiais. Senhor, glorifica, pois, o Teu nome sobre nós e sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, e que cada um, ó Deus, reflita acerca de si mesmo, como estar diante do Senhor, e assim, ó Deus, possa voltar ao primeiro amor, à alegria da Tua salvação, e a servir ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o entendimento, para o louvor da glória do Teu nome. Abençoa então, ó Deus, a nossa igreja e a todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.